Fala galera, tudo jóia? O Vegas por aqui. Olha só, já dá um like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal porque esse vídeo tá muito interessante, é um assunto muito legal de se tratar. Qual é o tipo de cliente que não vale a pena ter no nosso estabelecimento? Isso é muito complicado, ainda mais quando você está começando, porque quando você está começando você precisa de muita gente, quanto mais gente melhor, quanto mais cliente melhor. Porém, vai chegando um nível que você começa a querer dar uma refinada na tua clientela. Principal motivo, tem cliente que cansa muito o seu psicológico. E esse tipo de cliente não é um cliente legal de se ter. Por quê? Às vezes você ganha o dinheiro dele, mas ele te dá um desgaste psicológico tão grande que muitas das vezes seria melhor que você não tivesse atendido aquele cliente. Às vezes é melhor você ficar com um horário vago do que você atender o cliente que ele te mina as suas energias para os próximos. Eu vou explicar que você vai me entender. O primeiro ponto desse cliente que não vale a pena ter é aquele cliente, primeira coisa, ele não gosta de te pagar o teu valor. Meu Deus, existe muito isso. Aquele cliente que chega lá, o teu corte é R$10, o cara quer pagar 5, o cara quer pagar 8, mas ele não quer pagar os 10. Se o seu corte é 40 conto, ele vai querer pagar tudo menos os R$40. Esse tipo de cliente não compensa ter, porque ele é um cliente que ele valoriza preço, ele quer o teu trabalho, a tua qualidade, só que ele não quer pagar o preço por isso. Ele quer a tua qualidade, ele quer o teu tratamento, o teu atendimento, só que ele não quer pagar o valor disso. Ou seja, é aquele cliente que procura preço. E tem uma máxima que já fala, o cliente que vem por preço vai embora. Então esse tipo de cliente não é um cliente que é legal de manter por muito tempo. Esse é o tipo de cliente que eu particularmente, se eu perder, não me importo muito. A segunda característica de um cliente que não vale a pena manter na nossa loja é aquele cliente que fura horário demais. Eu particularmente já perdi um monte de cliente por conta disso. Porque assim, ó, aquele teu cliente malandro que não vai no horário, ele marca. Quando ele marca, automaticamente você colocou ele na agenda e você não vai marcar outra pessoa naquele horário. O que acontece? Se outra pessoa te procurar, tu vai perder aquele cliente, porque você não pode marcar ele que já está agendado. Só que aquele que está agendado, que é o cliente malandro, ele furou. Ou seja, tu perdeu o dinheiro que tu podia ganhar dele e você perdeu o cliente que você poderia estar ganhando se agendasse naquele horário. Ou seja, esse tipo de cliente que fura, que atrasa demais, que não te respeita como profissional, é um tipo de cliente para você deixar ali de repente de stand-by. Se ele não melhorar, não vale a pena continuar atendendo. Um outro tipo de cliente que não vale a pena a gente se desgastar com ele é aquele cliente que nada tá bom para ele. Gente, é muito complicado. Existe aquele cliente que ele te critica positivamente e te leva para um próximo nível, que pra mim você tem que ter. Só que tem aquele cliente que ele não te critica positivamente, ele te destrói. E isso é um tipo de cliente que não vale a pena ter, gente. É aquele cliente que ele chega lá, você pode dar o melhor de si, você pergunta se tá tudo bom, tudo bem, e tá bom. Do nada ele começa a achar defeito naquilo que ele mesmo falou que estava bom, começa a se contradizer, às vezes simplesmente para te colocar para baixo, porque acontece isso. Esse tipo de cliente que te coloca para baixo, que te desanima, que não te motiva a atender, gente, não compensa ter. É um tipo de cliente que, cara, vai te cansar, seu faturamento com ele é quase nada e você só vai se desgastar. Um outro tipo de cliente que não compensa ter é aquele cliente que ele nunca agenda, ele só quer chegar lá e já ser atendido na hora. E aí faz você atrasar a agenda dos outros clientes. Às vezes você já está quase fechando, ele chega lá, toda vez, já chega lá na hora que está fechando, te atrasa, te faz chegar mais tarde em casa, e te faz correr risco, porque às vezes você já está em cima da hora, você tem translado, às vezes você tem que ficar com a barbearia aberta, se for de bairro é mais perigoso ficar até mais tarde. Então esse tipo de cliente só chega atrasado e de propósito, porque ele sabe a hora que fecha. E se acontecer uma vez é perdoável, mas tem cliente que é todas as vezes. Esse tipo de cliente eu não faço questão de ter como cliente, porque pra mim dá mais trabalho do que lucro. E é isso, existem muitos tipos de cliente com essas características e com outras piores ainda, que não compensa a gente se desgastar com eles. Então parece até contraintuitivo eu falar isso, mas esse tipo de cliente é melhor a gente não ter na nossa barbearia, porque vai te dar canseira, vai te dar trabalho e você acaba que não vai ter muito lucro com ele, você vai ter sempre dor de cabeça. Esse tipo de cliente eu acho que não vale a pena ter, essa é a minha opinião. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aí embaixo, fala pra mim um outro tipo de cliente aí que de repente a gente faz mais vídeos sobre o assunto. E até o próximo vídeo.